Quem foram os 3 homens que não morreram na Bíblia? A Bíblia é repleta de histórias fascinantes e figuras notáveis, algumas das quais transcendem as limitações da experiência humana. Como entre esses personagens extraordinários, há 3 homens cujas vidas desafiam a nossa compreensão da mortalidade. Embora suas histórias sejam breves e elas oferecem uma visão profunda sobre a relação entre o divino e o humano e o propósito eterno que Deus tem para seus servos. Enoque. Enoque é descrito como um descendente da 7ª geração de Adão. Ele é filho de Jared e Matusalém, sendo um homem de fé exemplar. Seu relacionamento íntimo com Deus o fez ser levado ao céu, sem experimentar a morte. Sua história é contada em poucas linhas na Bíblia, destacada a importância da felicidade e da obediência a Deus. E sua vida serve como um testemunho da recompensa para aqueles que buscam caminhar com o Senhor. Enoque, apenas de aparecer brevemente nas Escrituras, tem um significado profundo que ecoa através das gerações. Sua vida é um exemplo de espiritualidade, fé inabalável e uma conexão única com Deus. No livro de Gênesis, Enoque é descrito como alguém que andou com Deus. Gênesis 5, do 22 ao 24, nos diz assim: E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. A história de Enoque é especial, não só porque ele foi levado por Deus sem morrer, em um mundo onde a morte era comum, até mesmo para os justos. Enoque subir ao céu sem morrer é algo único. O segundo homem era Elias. A história de Elias começa em 1 Reis. Ele é apresentado como Elias, o tisbita, vindo da religião de Gileade, no norte de Israel. Elias surge num contexto de profunda idolatria, o reinado do rei Acabe e sua esposa, a rainha Jezabel, que promoveram o culto a deuses pagãos. Baal. Elias, como um porta-voz de Deus, confrontou ao rei Acabe com uma poderosa profecia. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, nos diz assim: Um profeta chamado Elias, de Tisbé, na região de Gileade, disse ao rei Acabe: Em nome do Senhor, o Deus vivo de Israel, de quem eu sirvo, digo ao Senhor que não vai cair orvalho, nem chuva durante os próximos anos, até que eu diga para cair orvalho e chuva de novo. Elias era um grande homem de Deus, com uma poderosa autoridade espiritual, dada pelo próprio Deus. O que se destaca em sua história é o modo como Deus se decidiu tirá-lo deste mundo. No final do seu ministério, Elias sabia que estava prestes a ser levado. Ele passou seus últimos momentos com seus discípulos Eliseu, que insistiu em acompanhá-lo. A Bíblia diz no livro de 2 Reis: Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gigal com Eliseu. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as 2 bandas, e passaram ambos em secos. Havendo passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que quer que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço que te haja uma porção dobrada de teu espírito sobre mim. E aconteceu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que viu Eliseu chamou: Meu pai, carros de Israel.
e seus cavaleiros e nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Essa passagem retrata a despedida de Eliseu ao seu mestre, Elias, quando ele foi levado ao céu. Eliseu expressa sua dor ao ver Elias partir e rasgar as suas vestes em sinal de luto e mudança. Esse ato também simboliza que a partir daquele momento, Eliseu assumiria o papel de profeta, carregando o legado e o poder que antes estava com Elias. O terceiro homem é o Melquisedeque. Melquisedeque continua uma figura envolta em mistério, pois pouco se sabe sobre sua origem, genealogia ou o que acontece com ele depois de seu encontro com Abrão. A falta de detalhes sobre a sua vida real contribui para o seu papel simbólico como uma figura de sacerdote eterno, divino, um personagem que aparece brevemente na Bíblia, mas sua importância é profunda e rigorosa. Ele é um rei de justiça e paz, sacerdote de Deus Altíssimo em Gênesis 14:18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e abençoou e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo e possuidor de céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Após isso, ele desapareceu da narrativa bíblica, sem uma explicação adicional sobre o que aconteceu, sendo até hoje um grande mistério. Esses três figuras, Enoque, Elias e Melquisedeque, destacam na Bíblia por viverem de formas diferentes do comum, mostram uma conexão especial com Deus. Enoque foi levado por Deus, Elias subiu ao céu em um redemoinho e Melquisedeque sem um início ou fim. Conhecido representa um sacerdócio eterno. Esse exemplo também nos mostra que o plano de Deus vai além do que podemos entender e ele continua a agir de maneiras misteriosas e poderosas. E em nossas vidas, que a história desses homens nos motive a buscar uma caminhada mais próxima com o Senhor, confiando que sua presença conosco pode transformar a nossa jornada. E espero que essa mensagem tenha abençoado sua vida. Obrigado por assistir, até a próxima, onde continuaremos a mergulhar nos mistérios e as maravilhas da Palavra de Deus. E que Deus nos abençoe sempre!